E, então, E onde acolheu, é a escola de administração? era ali onde é hoje a OAB, na Piedade. É. E o ISP era lá dentro, depois passa para ser um pouco adiante, lá em Nazaré. Então, o que é que aconteceu? E isso, creio que deve ter acontecido no país quase todo. Eles fomentaram o golpe, pagaram, orientaram, fizeram tudo, destruíram a juventude que queria criar um país diferente, menos diverso, menos desigual, etc. Depois botaram a gente para fazer reforma administrativa. E muitos de nós que tinham perdido os empregos naquela época fomos homenageados nesse processo. Eu fui uma delas e passei a trabalhar. Agora, tinha uma coisa, eu não podia mexer com a educação, porque eu era mal vista na educação, né? Pelas minhas posições. Então, a reforma da educação, aqui nem mudei, mas assim mesmo teve aqui, naquele período, duas propostas, nós conversamos com a Anísio, e duas propostas que buscavam uma estrutura de educação semelhante à que a Anísio propôs em 47, que era o lugar da autonomia da educação, via o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria ser um mero executivo das decisões colegiadas que o Conselho tirasse. Isso foi uma proposta para a reforma. A outra era essa do executivo potente, que submete, inclusive, os órgãos colegiados que deviam estar sobre eles. E foram as duas correntes na reforma administrativa aqui também. E o primeiro modelo era um modelo pensado a partir de Anísio, porque ele propôs em 47 também, que não ganhou. Não. Professora, falando em reforma, para a senhora, o que foi a reforma universitária? Isso. Em 68, então, bom, a velha universidade já não dava mais conta do Brasil, não? Na verdade. Nós pleiteávamos, por exemplo, como estudantes, uma reforma que diferenciava o modelo clássico, né? E aí, como vem a reforma universitária? Sobre a lógica da unidade, chamava indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. A pesquisa, na verdade, na universidade clássica, não tinha essa dimensão que ela passa a ter depois da reforma universitária, né? Era de moto próprio, desejo de quem queria fazer. Talvez as áreas médicas fosse mais intenso, mas nas humanas, por exemplo, era muito mais do âmbito da autonomia de quem queria pesquisar. Então, a reforma universitária, pensada no governo militar, tem muito espelho na universidade americana, o modelo é a universidade americana, do que eles vão chamar de indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, quer dizer, formar, produzir conhecimento e estender a comunidade. E não duplicar os meios para o mesmo fim. Então, a ideia de departamento era por aí. E essa ideia, que talvez, a rigor, tinha até também um espelhamento do modelo da Universidade Americana, porque é tipicamente o modelo da Universidade Americana. Que era a ideia, por exemplo, sociologia, falar um pouco do meu âmbito. Você tinha sociologia na Faculdade de Filosofia, sociologia na Faculdade de Direito, entendeu? Nem sei se tinha medicina social com um âmbito de sociologia por lá. Então, a ideia é que se reunisse no mesmo lugar o fazer filosofia, fosse ensinando, pesquisando ou estendendo à comunidade. Esse era o princípio da reforma. Agora, nesta base, aí é que a questão se tirou coisas fundamentais da universidade. Por exemplo, a questão da autonomia da universidade. A capacidade dela conduzir a sua ação, deliberar sobre ela e ter recursos independentes, livres para ela utilizar e usufruir, que antes era assim, ela não dava conta. Os conselhos tinham mais autonomia, então se estrutura a universidade, que talvez com princípios que, no meu entender,
Eu não os afrontaria, por exemplo, acho que a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é uma coisa válida, que a não duplicação de meios para o mesmo fim também é válida, mas neste bozo se limpou as universidades. Professores perderam porque não eram benquistos do ponto de vista político. Assim, e se tirou, a rigor, a autonomia das universidades. Elas passaram a ser realmente um departamento do Ministério da Educação. Então, o recurso que define é lá, como usa o recurso lá, e isso realmente foi uma trava na universidade, no sentido da submissão e a não liberdade de pensar, de ensinar, de agir, que a universidade deveria ter. E nisso a gente combateu sempre a reforma nesse sentido, entendeu? E quando você faz, e a ideia de que não repetir meios, você também tirava condições de você fazer isso bem. Então, não resolvia fazer se não desse também os meios para fazer. Por isso, a juventude e o meio universitário em geral se opôs à reforma nesse sentido, porque ela, no bojo, talvez de princípios, que eles chamavam os 2 grandes princípios, que era isso, né? Ensino, pesquisa e extensão e não duplicação, de princípios que podia-se dizer que eram interessantes, você fez a limpeza política e fez o atrelamento, né, e a submissão da instituição universitária ao executivo, que ela praticamente não faz nada, porque sem recurso não faz nada. Se eu não sei como eu uso o meu recurso, não tenho menos autonomia ainda para fazer. Então, nós éramos contra isso. Essa época, 68, eu já estava na universidade, tomei muito gás lacrimogêneo, brigando contra a reforma universitária, inclusive ali na reitoria, com passagens belíssimas, quando uma vez os estudantes, sofrendo da polícia, invadiu-se a reitoria e então eles jogavam bomba de gás lacrimogêneo, entrou todo mundo no gabinete do reitor e só se podia jogar pedra. Então, o que é que eles faziam? Aí se fez uma verdadeira linha de montagem do Hospital das Clínicas para o gabinete do reitor, quase subindo no outro, nas escadas, pegando pedra, levando, e a gente no gabinete de lá jogando também na polícia contra a bomba de gás dele.